Olá, irmãos. Nós estamos agora entrando no último tema dessa série de estudos sobre princípios, declaração doutrinária e história da Igreja Batista. Na verdade, a ordem é que a gente tem estudado história dos batistas, princípios bíblicos e agora vamos estudar as doutrinas bíblicas. Mas antes de nós partirmos para as doutrinas propriamente ditas, já quero de antemão avisá-los que o material que nós estamos utilizando tem essa revista, Impacto Realidade Batista, e nessa revista existem ali os itens concernentes ao corpo doutrinário. Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse conteúdo, são 19 capítulos. Claro que a gente não vai abordar minuciosamente cada tema dentro desse conjunto de informações sobre as doutrinas, devido ao tempo. Cada um dos irmãos tem acesso ao material, aqueles que já adquiriram antes da pandemia, e assim que nós voltarmos, em nome de Jesus, para as nossas atividades presenciais, os outros irmãos poderão adquirir esse material, que já acessei, já está disponibilizado, e é importante que cada um dos irmãos tenha para o seu estudo particular, para você estudar os textos bíblicos, porque para cada declaração desse conjunto de doutrinas, existe um conjunto de textos bíblicos que aqui, por uma questão prática, não será possível minuciosamente nem citá-los, muito menos estudá-los de forma detalhada. Mas isso é uma atividade que cada um dos irmãos é desejoso de aprender mais, estudar e fazer suas anotações, e assim nós crescemos juntos. Então, para ganharmos tempo, vamos então partir para as questões doutrinárias. Lembrando que antes de nós estudarmos sobre as questões doutrinárias, precisamos aqui fazer uma revisão. Isso mesmo, uma revisão, lembrando que já temos estudado sobre os princípios batistas. E aqui, na própria revista, há um elenco de 6 declarações que considero importantes para nós nos aprofundarmos. E a primeira declaração que vejo é o seguinte, diz respeito à aceitação das Escrituras Sagradas. Ou seja, nós batistas cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é realmente a base da nossa fé. Nós cremos, tudo que nós cremos, todo o corpo doutrinário, todas as declarações que nós temos falado a respeito do que é a Igreja Batista, está na palavra de Deus. Na verdade, sendo redundante, a doutrina da Igreja Batista é a doutrina bíblica. Nós temos esse cuidado como Igreja Batista de nós não fazermos nenhuma declaração ou não colocar nossa fé em qualquer outra declaração que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Então, esse é um dos princípios que são inegociáveis, inflexíveis. A Bíblia é a base da nossa fé. A Bíblia aqui, a gente fala de Escrituras Sagradas, porque no Novo Testamento, Paulo se referiu ao Novo Testamento como Escrituras, e nós entendemos, como batistas, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se constitui nas Escrituras Sagradas do coração de Deus para o nosso coração. Outra coisa importante, como base também dos princípios batistas, é que a igreja é uma comunidade democrática e autônoma. Como assim? A Igreja Batista tem um governo congregacional. Não existe monarquia, não existe alguém que seja o mandante da igreja. Quem governa a igreja, o estilo, né, a forma de governo é congregacional e há uma democracia nas suas deliberações. Mas a igreja, além de ser realmente uma igreja de regime democrático, ela é autônoma. Isso quer dizer que nenhuma outra igreja tem o direito de intervir, nenhuma autoridade eclesiástica, por mais importante que seja, a nível associacional, a nível estadual ou a nível nacional, pode propor ingerência ou querer gerir a igreja. Ou seja,
a igreja é autônoma. Isso a gente vê no Novo Testamento. Existem instruções, orientações, conselhos, mas as decisões competem à igreja local. Outra coisa importante também que temos aprendido é a separação entre igreja e Estado. A gente viu isso ao longo da história dos batistas. A gente sabe, na história dos batistas, que a partir do século XVI, 1500 e pouco, quando houve a reforma protestante, esse movimento se espalhou da Europa Central para a Europa Ocidental, chegando na Inglaterra, e lá na Inglaterra um grupo de crentes, lendo a palavra de Deus, se separou do movimento que existia da igreja, digamos, estatal, cujo rei era o líder maior, o líder espiritual, e então esse grupo foi denominado de Movimento Batista, saindo dali para a Holanda, abrindo uma igreja, organizando uma igreja em Amsterdã, e com base nos princípios bíblicos, retornando para a Inglaterra e se espalhando para os Estados Unidos, América Central, América do Sul, para a China, e para a Rússia e tantos outros países. E aqui no Brasil, dia 31 de agosto de 1982, a Igreja Batista foi organizada. Então nós muito nos alegramos com essa certeza, com essa verdade de que estamos no Brasil por causa dessa separação de igreja e Estado. Cada igreja tem a sua prática sem sofrer qualquer tipo de, digamos assim, benesses do governo ou qualquer tipo de parceria com o governo, de modo que a igreja influencie o governo e vice-versa. Não, igreja e Estado são distintos e são princípios que nós zelamos. Outro princípio é a liberdade de consciência, absoluta liberdade de consciência. Lá na Inglaterra, lembrando um pouco da história dos batistas, havia essa declaração muito importante, que todo cristão deveria ter liberdade de consciência e confissão voluntária da sua fé. E isso foi muito claramente pontuado, não só na Inglaterra, como também na Holanda, em Amsterdã, como em outras cidades para as quais o movimento batista se dirigiu. Sempre liberdade de consciência, confissão voluntária e, naturalmente, o batismo como consequência da fé em Jesus. E outro princípio também que nós destacamos é a responsabilidade individual diante de Deus. Você e eu, cada um de nós dará conta da sua vida diante de Deus. O pastor orienta, a igreja contribui, dando ferramentas, mas é o indivíduo que tem que crescer na sua vida com Deus, pregar a palavra, ser testemunho da sua fé e viver uma vida de santidade diante do Senhor. A igreja orienta, o pastor ajuda, mas a responsabilidade é individual. E outra coisa importante, como princípio batista, é a autenticidade e apostolicidade da igreja. Ou seja, as igrejas batistas são autênticas quanto à sua base. As igrejas batistas se fundamentam na palavra de Deus. E nenhuma igreja batista surge à revelia das outras igrejas já existentes. Elas surgem sempre com o aval da denominação, sempre com o apoio das demais igrejas batistas. E nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Se você ler Atos capítulo 2, a partir do verso 42, que os cristãos, ou melhor, verso 37, que os cristãos tinham esse cuidado de perseverarem na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos, seguidores de Jesus, Pedro, Tiago, Mateus e todos os outros, excetuando-se Judas, que foi substituído por Matias, os apóstolos receberam de Jesus a doutrina, as verdades bíblicas e a transmitiram para os demais seguidores. Então, há esse zelo de que realmente a doutrina batista se fundamenta na palavra de Deus, nos ensinos transmitidos por Jesus aos apóstolos. Por isso que nós assim acreditamos. E agora então vamos entrar no universo da Igreja Batista, da doutrina batista.
E a primeira coisa que vamos aqui aprender é o seguinte, diz respeito à Bíblia, né? As Escrituras Sagradas. Isso aqui a gente está falando de doutrina. Não é um achismo, não é uma opinião de alguém, mas é aquilo que é o cerne, a Bíblia. O que nós batistas cremos com respeito às Escrituras Sagradas? Primeira coisa, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, mas essa linguagem humana significa que ela é traduzida para todas as línguas existentes, ao menos esse é o objetivo. No Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, a maioria dos livros foi escrito, né, ou foi escrita, a maioria foi escrita na língua hebraica. Há ali aramaico, há ali siríaco, e assim, mas são pouquíssimas em termos proporcionais, é algo muito pequeno. De Gênesis a Malaquias, a maioria do texto bíblico tem a sua linguagem na língua hebraica. Já o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, a maioria dos textos, dos livros, está escrita na língua grega. Há ali um pouco de aramaico, um pouco de grego, ou melhor, de hebraico, mas a maioria do texto é em grego. Agora, para onde os evangélicos, os batistas saíram para pregar, eles tiveram cuidado de traduzir a Bíblia para a linguagem daquele povo, para que o povo tenha acesso à palavra de Deus. Martinho Lutero foi um dos pioneiros que traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E nós temos tantos outros, né? Antônio Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, e a gente sabe que existem mais de 2.000 línguas para as quais a Bíblia foi traduzida. Porém, existem tantas outras milhares de línguas que ainda esperam a palavra de Deus chegar na sua língua nativa para entender. E Deus tem abençoado pessoas que estudam, por exemplo, Bruce Olson estudou a língua dos índios motilones, dos indígenas motilones, criou o alfabeto escutando, criou o alfabeto para a língua dos motilones, criou a gramática para a língua dos motilones e depois traduziu partes da Bíblia para a língua dos motilones. E assim tem sido a expansão da palavra de Deus, chegando a muitas nações, a muitos povos. Outra coisa que também consideramos como doutrina é que a Bíblia tem um propósito. Qual é o propósito? Revelar algo que vem de Deus. A Bíblia revela os propósitos de Deus. Esse é o propósito maior, revelar. Mas revelar o quê? Revelar os propósitos de Deus para os homens. E quais são esses propósitos? Levar as pessoas a terem consciência dos seus pecados, da necessidade da salvação, de crescer na fé e glorificar o próprio nome do Senhor. Então, a Bíblia está escrita para isso. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela passa a conhecer a Deus, ela passa a se conhecer, ver a sua condição e declara a sua fé em Jesus, sendo salva, e por essa palavra ela é edificada na fé e também ela tem a oportunidade de viver dando glórias, exaltando o nome do Senhor. Isso é a questão da Bíblia. Outra coisa importante é que nós cremos, nós batistas cremos e pregamos isto. A Bíblia é inerrante. Em outras palavras, a Bíblia não tem erros. A Bíblia não tem erros. Talvez alguém que não crê na Bíblia possa dizer, mas como é que na Bíblia não tem erro? Se no livro de Marcos a Bíblia fala de um cego, mas no livro de Mateus fala de 2 cegos, etc. Não há erro. O que há é ponto de vista diferente sobre o mesmo episódio. Cada escritor bíblico fez a narrativa de eventos, principalmente do ministério de Jesus, dando atenção àquilo que considerou relevante. É isso que a Bíblia nos mostra. E também a questão de nomes de lugares, a própria ciência tem comprovado realmente muitas das declarações bíblicas. E ainda que a ciência não consiga comprovar, nós ficamos com a palavra, porque nós queremos que a palavra de Deus é a verdade. Escute bem, é um ponto de vista meu. Quando a ciência encontra uma resposta, né, naquilo que ela investiga,
ela acaba ratificando a declaração bíblica. Mas quando ela não encontra a resposta para as suas investigações com base naquilo que a Bíblia propõe, de alguma forma, de forma indireta, também ela está ratificando o que a Bíblia declara. Um exemplo diz respeito à criação do homem. A ciência, os cientistas que querem buscar uma resposta para a existência humana, chega uma hora que ele diz assim, não temos resposta. E a Bíblia diz, Deus criou o homem. Mas aqueles que não creem em Deus tentam encontrar outra resposta, mas que realmente deixam ao final uma grande interrogação. Então, para aquilo que a Bíblia, para aquilo que a ciência ratifica, é uma concordância com a palavra de Deus. Mas para aquilo que a ciência não encontra resposta, de modo indireto, ela ratifica a declaração. Por isso que nós cremos que a Bíblia realmente não tem falhas. Eu já contei e vou repetir a história de um homem que duvidava da Bíblia, questionava a Bíblia, dizia que ela tinha muitos erros, troca de nomes, de datas, de lugares, e investiu na pesquisa e ao final de muito tempo de estudo, de investigação, de leituras, ele escreveu um livro começando com uma reticência, e a Bíblia tinha razão. Então, na verdade, a gente acredita que a palavra de Deus é a verdade. Outra coisa importante ainda a ser considerada sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A Bíblia revela o destino final do homem e o juízo final. Isso é para nós muito verdadeiro. A Bíblia revela o destino final do mundo e o juízo de Deus. O juízo de Deus virá para o homem, para o mundo. Então, quando você ler a Bíblia, você vai encontrar não só a declaração sobre o passado, a origem do homem, de tudo que existe sobre a face da terra, os propósitos de Deus para o homem, para o mundo. A Bíblia fala da condição do mundo, que os homens se afastaram de Deus. A Bíblia fala sobre Jesus, a gente vai ratificar isso, apresenta Jesus, mas também a Bíblia aponta para o futuro. E o futuro, deixando muito claro, o mundo entrará em juízo diante de Deus. Deus chamará todas as pessoas a prestarem contas, e a Bíblia chama isso de juízo final. Então, Deus, em santo amor, bondade, graça e misericórdia, deixou a Bíblia para falar sobre o nosso passado, falar sobre o nosso presente e falar sobre o futuro. Esse futuro que tem dois caminhos. Para os que creem, o céu, a glória eterna. Para os incrédulos, o inferno, a morte eterna. Por isso que é o amor de Deus. O amor de Deus não esconde a verdade, não esconde a condição do homem, mas apresenta realmente a salvação em Jesus. Outra coisa muito importante que nós batistas, como cremos como religião, como servos de Deus, nós cremos, é que a Bíblia é a única autoridade sobre matéria de religião. É a única. A Bíblia, todos escute bem, existem inúmeras religiões pelo mundo afora, como também há pessoas sem religião. Mas tudo aquilo que tem a ver com questões espirituais e práticas de fé, porque a fé aqui, estou falando de diferentes modos de prática de fé. Então, a Bíblia é realmente a única autoridade. Toda vez que alguém for questionar ou discutir com você sobre questões de religião, qual é a sua base? Qual é a sua referência? A palavra de Deus. O que você acha? Não, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Com os profetas do Velho Testamento e os pregadores do Novo Testamento. Assim diz o Senhor no Velho Testamento, ou está escrito no Novo Testamento. Interessante, no Velho Testamento não havia tantos livros ainda escritos para compor o Velho Testamento, então os profetas diziam, assim diz o Senhor, o profeta Elias, o profeta Neemias, o profeta Eliseu, o profeta Obadias, Amós, eles diziam, assim diz o Senhor. Já no Novo Testamento, os pregadores do Evangelho dizem, ou melhor, diziam, está escrito, entende? Ou seja, tudo que tem a ver com religião tem a ver com, ou devemos responder
de acordo com a palavra de Deus. E se você for discutir algum assunto, escute bem, uma dica, se você for discutir algum assunto relacionado à religião que a Bíblia não traz respostas, então é melhor nem discutir. Porque isso serve para o pregador, como serve para todo crente. Alguém já perguntou, pastor, Clark, se por acaso existir algum assunto que não encontro na Bíblia, bom, se você for querer pregar um assunto que não está na Bíblia, então não vale a pena pregar, porque a gente só pode pregar aquilo que está fundamentado na palavra de Deus. Então, sobre questões religiosas ou de religião, a Bíblia é a única autoridade para nós, batistas, questão de fé. A Bíblia é a fiel palavra de Deus. Outra coisa interessante é que a Bíblia, na questão de autoridade, todo o corpo doutrinário da nossa fé está na palavra de Deus. Ela é o padrão. O que é padrão? Não sei se você já falar em cânon do Velho Testamento e cânon do Novo Testamento. Cânon é uma linguagem que não foi criada na língua portuguesa. Cânon significa medida, uma vara de medida, um caniço. Então, na época, as medidas lineares, principalmente, altura, largura e profundidade, eram medidas com padrões. E os padrões eram o côvado, que era a distância entre o cotovelo e o dedo maior da mão, de 45 a 55 centímetros, e havia uma vara, que era uma metragem maior, um tamanho maior. Então, quando perceberam que havia muitos escritos no Velho Testamento, muitos livros, como também no Novo Testamento, os estudiosos bíblicos disseram qual é o padrão, qual é a referência que vamos usar para dizer que esse livro é ou não inspirado. Então, foram estudar, estabeleceram, à luz do que a própria Bíblia apresenta, estudaram, então definiram quais eram os livros que deveriam compor o Velho Testamento. Daí o cânon do Velho Testamento. Por isso que a Bíblia protestante tem 39 livros. Outras Bíblias têm 30, 70, ou melhor, 46 livros e outros mais ou menos. Mas a Bíblia, chamada protestante ou Bíblia evangélica agora, tem 39 livros. E o cânon do Novo Testamento. Claro que na época havia muitos outros escritos, como o Pastor de Hermas, como aqueles outros livros que de vez em quando a gente ouve falar de descobertas de pessoas que detêm algum material. Mas os estudiosos disseram quais são os livros do Novo Testamento que passam por esse critério. E aí estudaram, definiram 27 livros, e aí foi estabelecido o cânon do Novo Testamento. Então, o total são 66 livros. Então, toda a doutrina que nós precisamos para a fé, para viver a fé em Jesus, está toda a doutrina na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela, então, também é o padrão para a conduta de todas as pessoas. O que é o certo? O que é o errado? O que é o bem? O que é o mal? O que é bom? O que é o ruim? É a Bíblia. A Palavra de Deus é o padrão, é a peneira, o crivo pelo qual você vai jogar os conceitos e ideias. Se passar pela Palavra de Deus, aceite. Se não passar, rejeite. Simples assim. Outra coisa muito importante para o nosso aprendizado é que a Bíblia deve ser interpretada à luz da pessoa de Jesus. Uma coisa muito interessante que a gente aprende sobre regras de interpretação do texto bíblico e da própria Bíblia. Vou usar duas palavras que talvez você não esteja familiarizado. A primeira palavra é hermenêutica e a segunda palavra é exegese. A hermenêutica é a arte de interpretação da Bíblia. E a exegese é a arte de interpretação de um texto bíblico. Vou dar um exemplo. Falar sobre exegese. Você pega um texto bíblico, por exemplo, João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu vou interpretar esse texto? Eu tenho que descobrir ali, estudar, para saber quem está falando, quando falou, o que falou, para quem falou, por que falou, e etc, etc, etc. Então, várias perguntas nós fazemos com base no texto. O aspecto histórico são essas perguntas.
o aspecto literário, né? Ou melhor, gramatical. Qual é a linguagem? Quem é sujeito, quem é predicado nesse texto? O aspecto literário. Qual foi o estilo literário? É poesia? É prosa? Qual é o estilo literário? E, por fim, qual é o princípio teológico? O que Deus está falando aqui nesse texto? Então, a exegese, para ser bem feita, leva em consideração esses 4 princípios: o histórico, gramatical, literário e teológico. A Bíblia, como um todo, também, quando se fala de hermenêutica, é a arte de interpretação de toda a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre este assunto? Vamos supor, batismo. O que a Bíblia toda fala sobre isso? Não é só aquele texto específico, mas qual é o entendimento que a gente deve ter sobre essa doutrina? E aí, então, o estudioso da Palavra de Deus, o pregador da Palavra de Deus, vai estudar os outros textos que falam sobre esse tema batismo. Então, veja, hermenêutica e exegese. Um versículo bíblico só pode ser considerado doutrina, o que ele está dizendo, se toda a Bíblia for realmente concordante com ele. Se tem um versículo onde não há concordância da Bíblia com ele, então o que está sendo colocado ali não pode ser considerado como ensino ou como doutrina. Eu até usei como exemplo 1 Coríntios 15, 29, quando Paulo fala do batismo pelos mortos. Ele cita só uma vez esse tema, batismo pelos mortos. Mas o que a Bíblia fala sobre batismo pelos mortos? A Bíblia não fala mais nada, só tem um texto. E pelo contexto, Paulo está falando de uma prática de pessoas que não criam em Jesus e que, com o desejo de salvar os mortos da condenação eterna, se batizavam por eles. Mas isso não é um ensino, uma doutrina bíblica. Então, a Bíblia só pode ser interpretada com a própria Bíblia. E à luz de quê? Dos ensinos de Jesus. O que Cristo falou sobre batismo e sobre diversos temas. É a palavra de Deus que deve ser consultada. E a última coisa importante para o nosso estudo de hoje é o seguinte: Jesus é o tema central da Bíblia. Isso mesmo. Jesus é o tema central. Isso mesmo, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último livro. É preciso que você leia a Bíblia e pela fé, pela ação do Espírito Santo, você encontre Jesus. É o que Jesus falou em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam encontrar nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Vejam só uma coisa muito interessante. Jesus não estava pedindo para os seus ouvintes examinarem as Escrituras. Não. É um equívoco nosso quando a gente diz, não, examinem. Não. Cristo está dizendo, vocês examinam as Escrituras. Vocês estudam as Escrituras porque entendem, porque acreditam que têm a expectativa de encontrar nelas a vida eterna. Mas querem saber? Elas, as Escrituras, e Jesus se referiu de Gênesis a Malaquias, as Escrituras falam de mim. Ou seja, o propósito da Bíblia é revelar a pessoa de Jesus. Ele é o tema central. Se você ler Lucas capítulo 24, quando Jesus se encontra com seus apóstolos, ele diz assim lá, o próprio Lucas, que foi discípulo, não foi apóstolo de Jesus, Lucas era um médico, ele escreveu assim, então, começando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, apresentou a eles tudo o que a respeito dele era dito. Ou seja, o Velho Testamento fala sobre Jesus. E o Novo Testamento registra as palavras, os ensinos e as doutrinas de Jesus. Então, aqui nós estamos estudando sobre as Escrituras Sagradas. Fizemos, então, um resumo para você. Quem tem o material, tem lá os textos bíblicos. Eu recomendo que pesquisem para que você tenha sempre fundamentação na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. E eu quero encerrar orando nesse primeiro estudo sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a CBB. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, por esse estudo, nesse novo tema que é o conjunto de doutrinas batistas.
Que teu Espírito Santo nos dê entendimento à luz da tua palavra, para que a nossa fé se firme na palavra do Senhor, glorificando o nome de Jesus, vivendo segundo a sua vontade. Abençoa cada um de nós, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família hoje e para todo sempre. Amém.